Olá, estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para darmos início ao nosso programa Shine. Não só uma mulher que brilha a luz de Cristo, mas que seja um momento onde as suas ideias possam brilhar, a luz do Senhor possa inundar aí a sua mente, o seu coração, para que haja luz e clareza sobre tantos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: tabu. Com quem eu me abro? Verdade, gente, é que assuntos que a gente às vezes fica um pouco mais resistentes em falar, muitas das vezes são assuntos que nos envolvem, que envolvem questões que a gente prefere manter dentro de uma caixinha, que a gente às vezes se sente desconfortável sobre conversar, e é por isso que nós estamos aqui no Shine, trazendo luz sobre este assunto. Vamos falar sobre identidade e sexualidade, e é claro que está aqui comigo a nossa queridíssima pastora dos Gerações, Vanessa Jafar. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, pastora Isa. Privilégio estar aqui. Vamos conversar, né? Sobre tabu, sobre identidade, sobre sexualidade, esses assuntos que envolvem tanto a vida da mulher, né? E que é tão importante para o nosso dia a dia. Sim. Uma pessoa, quando ela está bem com ela, quando ela está resolvida com ela consegue se relacionar melhor, né, Vanessa? Sim. Porque a gente vê que muitas vezes confusões nos relacionamentos das pessoas, os relacionamentos, as relações interpessoais, elas são confusas por confusões que a gente tem dentro da gente. Né? E essa palavra tabu é uma palavra interessante da gente falar. Para quem que é tabu? Será que é só para você? Porque tantas vezes nós, em gabinetes pastorais, ouvimos as coisas que as pessoas às vezes esconderam por anos. E a gente fala, por que não contou antes, né? E a pessoa tira uma carga, assim, de cima dela, um peso, só porque falou, né? O Salmo 32 fala que enquanto a gente encobriu os nossos pecados, né? O salmista fala que enquanto ele encobriu o pecado dele, os ossos deles foram adoecendo, né? Sim. E quando ele confessou, né? É para Deus, é claro que ele está falando aqui em relação a Deus, que Deus redimiu, que Deus o levantou e que Deus o perdoou e que ele viveu novamente, mas isso se aplica, né? Quando a gente confessa os pecados uns aos outros, a gente é curado, né? Deus nos perdoa, mas esse relacionamento, essa troca nos cura, né? O relacionamento cura a gente. Amém. Já estamos aqui, né, já absorvendo um pouquinho, mas é claro que a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, Vanessa. Esse processo seu de autoconhecimento, de ter uma identidade definida, esclarecida em Jesus, uma sexualidade também em Deus, como é que foi para você? Você é uma pessoa que aconselha tantas pessoas nesse assunto, e como é que foi o seu momento de se descobrir? Então, a gente fala que o meu testemunho, não é aqueles testemunhos de ex isso, ex aquilo, né? Que na igreja faz tanto sucesso, né? Eu fui uma menina criada na igreja, graças a Deus, tive o privilégio de ter pais cristãos que me ensinaram no caminho desde nova, né? Desde antes de eu nascer, eu já era abençoada, né? No útero da minha mãe, já declarava a palavra sobre mim, e eu tive esse privilégio. Só que a gente fala que filho de crente não é crentinho. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. E eu, por esse meio que eu nasci, eu acho que pela minha personalidade também, eu sou uma pessoa que não combina com rebeldia, né? Meu temperamento, meu jeito. Então, eu fui muito para esse lado, assim, de ser boazinha demais, de ser perfeitinha demais. Eu acho pelo sistema religioso, pela forma que eu fui criada, pelo jeito dos meus pais. Pelo seu temperamento. Pelo meu temperamento. Eu queria ser uma pessoa boa para todo mundo e perfeita e sem erros, e isso não existe, né, Isa? Sim. Isso provocou em mim alguns distúrbios, algumas distorções na minha identidade, porque eu queria ser algo que eu não era. Sim. Eu queria sustentar algo que eu nunca conseguiria sustentar, porque eu queria sustentar uma perfeição e eu não conseguia, né? E eu já pastora, em 2013... eu fiz um curso que fala sobre sexualidade, mas aí eu descobri a relação da sexualidade com a identidade. Né? Sexualidade tem muito a ver com identidade, porque sexualidade, e a OMS que diz isso, nem sou eu, que é a forma como a gente se relaciona com tudo ao nosso redor, ou seja, identidade e sexualidade andam aqui, né, juntinhas. Então, sexualidade é a forma como nós nos relacionamos com tudo ao nosso redor. Com tudo ao nosso redor. E identidade? Identidade é quem
somos, que né? Nos define, né? Quem nos define, né? O que nos define. Então, a sexualidade e a identidade andam muito juntos. E eu fui fazer esse curso de sexualidade para ajudar na igreja, já era uma pastora, já envolvida nessa área de relacionamentos. E eu descobri isso, eu descobri distorções na minha identidade que provocavam, né, essa minha forma de lidar com tudo ao meu redor, ou seja, a minha sexualidade. Eu queria ser algo que eu não era. E sexualidade é isso, né? A gente vê tantas questões, tantas pessoas querendo ser algo que não são. Sim. E isso tem a ver muito com a construção, porque a nossa sexualidade ela é construída. Sim. Né? E isso vai acabar causando uma distorção na forma como você vai se relacionar com o outro ou com as outras coisas, né? Isso. Então, a relação com o poder, com o sucesso, né? A relação com o amor, com a afetividade. Eu costumo dizer que nessa construção da sexualidade, todos nós temos faltas, né? Da nossa vida, a gente cresce tendo falta de alguma coisa, porque ninguém nasce também numa família perfeita. Sim. E essas faltas, elas geram em nós uma exigência de reparação. Então, essas reparações definem muito os nossos comportamentos no dia a dia. Sim. Então, eu me relaciono com você por quê? Porque eu quero reparar algo em mim. Então, a gente é muito dessa troca, né? Sim. E aí o Senhor foi me quebrando, foi me reconstruindo, foi me refazendo. E eu falo que esse trabalho com a sexualidade é um trabalho, e identidade é um trabalho que não tem fim, né? É algo que o Senhor faz todos os dias na nossa vida e sempre tem que renovar isso na nossa mente. Até porque, né, Vanessa, por mais que a gente tenha uma essência que ela precisa ser respeitada, nós estamos em constante aprendizado e mudança. Sim. Né? As coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo e isso precisa agregar em quem nós somos, não mudar a nossa essência, né? Eu acho tão assim importante a gente falar sobre isso, porque essas distorções nas relações ou nos comportamentos ao longo da história, muitas pessoas vão achar que isso é o que as pessoas são. Mas o que você precisa pensar é que talvez é assim que você está, mas não é assim que você é. Ou seja, é a diferença, né? Do eu sou ou do eu estou. E né? eu estou por quê? E eu estou por quê? E aí é isso que a gente tem que rever. Então, a sexualidade e a identidade, elas começam a ser trabalhadas em nós a partir do autoconhecimento. E muitas pessoas acham que o autoconhecimento, essa palavrinha, é algo só da psicologia ou de algo que não tem nada a ver com ser crente. Mas eu sei que você entende isso porque na nossa caminhada com Jesus, quanto mais a gente olha para Ele, mais a gente vê quem a gente é, o tanto que a gente precisa melhorar, os caminhos que a gente precisa percorrer, as pessoas que a gente precisa se relacionar, porque o Senhor vai apontando tudo para a gente. Sim. Então, o autoconhecimento faz parte do dia a dia com Deus. O Senhor faz a gente olhar para a gente também, o Senhor faz a gente ter esse olhar para nós, para que a gente possa melhorar diante dele. Não é assim, eu tenho que melhorar para mim, aí o pensamento é diferente, né? A motivação é diferente. Eu não tenho autoconhecimento porque eu quero sucesso, eu quero melhorar. Eu tenho o autoconhecimento porque eu quero melhorar diante do meu Deus. Sim. E servi-lo, estar cada vez mais apto para viver aquilo que ele tem para mim. Amém. Né? É bem isso mesmo, assim, e a gente trazer já no início dessa conversa essa reflexão que é tão importante, que Deus, Ele é o maior interessado em fazer com que você descubra quem você é, porque Ele que te criou, né? Então, existe uma expectativa em Deus de você viver tudo que Deus tem para você. E aí, às vezes, a gente acha que a beleza ali da pedra bruta, a pedra bruta, ela é maravilhosa, mas o Senhor, Ele vai lapidar. E aquelas lapidações do Senhor nessa pedra bruta, ela vai trazer valor, ela vai agregar mais valor ainda. Então, deixa Deus lapidar você. Talvez o que lapidou você até hoje foi o mundo. Foram as falas que você achou que te rotulou ou que te definiu, né? Mas o pecado, por mais que ele esteja na carne, no homem, o Senhor tem algo para que você viva para além do que os seus olhos veem, para além do que as pessoas dizem. Eu atendo algumas pessoas, Vanessa, eu acredito que você também, que fala assim, eu sou isso.
eu sou aquilo. Eu falo, mas por que você diz que você é isso ou que você é aquilo? Foi Deus que disse isso para você? Ah, porque desde que eu cresci eu me sinto assim. Ou eu escuto isso, né? Então eu sempre tento trazer para as pessoas o que Deus diz a seu respeito. Aquela mulher adúltera ali, talvez ela poderia dizer, ah, eu sou adúltera. Tem muita gente que fala isso, né? Você precisa saber quem você é para que Deus faça em você alguma coisa. Mas cuidado para você não agregar isso à sua identidade. Sim. Quando a gente diz saber quem você é o que Deus diz que você é. Talvez você está numa situação de pecado ou numa situação que não é o que Deus tem, que você sim precisa reconhecer para que a partir daquilo, identificando, Deus faça algo para te transformar. Mas não confunda como você está com o que você é. Não se rotule, né? Não se rotule. E essa situação, né? Como eu estava falando que a gente atende às vezes, pessoas que chegam e falam, eu sou assim. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Você não é isso. Porque você acha então que talvez você precisa carregar e ser isso o resto da sua vida, porque você acha que você é isso. Não. E é isso, a gente começou falando sobre o tabu, né? E isso parece ser muito simples aqui na nossa conversa, mas tem pessoas que andam com isso no coração, sem se abrir para ninguém por causa de um rótulo que ela assumiu e não fala para ninguém e não resolve isso. E é assim, né? Com quem se abrir foi uma das perguntas que você fez no início. Realmente é algo que a gente deve buscar um discernimento de Deus, porque muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir, né, Isa? E outra coisa que a gente faz é que a gente começa a reafirmar esse rótulo a partir da comparação. Sim. Então a gente começa a comparar tanto para trazer mais reforço positivo para essa nossa identidade falsa, mas também para poder colocar assim, eu sou ruim mesmo, ou eu não posso abrir isso para ninguém, porque olha lá fulana é perfeitinha, fulana é isso, fulana é aquilo. Então a gente vai se fechando cada vez mais, e aí o que a Bíblia diz é que esse pecado, isso que está escondido, adoece os nossos ossos, né? Nos enfraquece, nos mata. Você falou uma coisa muito forte, Vanessa, que às vezes as pessoas para tentar achar a sua identidade ou até a sua sexualidade, elas partem a partir de uma comparação com o outro, né? E aí a gente vai vendo deturpações mesmo e confusões na mente, porque você nunca vai conseguir se encontrar olhando para o outro, você vai se encontrar olhando para você, porque senão você pode cair nesse lugar de eu não gosto daquilo, então peraí, então eu vou tentar ser algo diferente. Às vezes é uma menina que, porque a outra que é tão boazinha a incomoda, ela fala, então agora eu quero se amar. Isso. Não, aquela menina se cuida tanto, ela é tão perfeitinha que me irrita, então agora eu quero ser a rebelde. Assim. E aí você vai se moldando bem distante da sua essência. E Vanessa, por que você acha que nos dias de hoje as pessoas estão tão confusas em relação à sua sexualidade e em relação à sua identidade? Isa, tem uma resposta muito, muito pronta, mas não é simples, né? Essa resposta é por falta de paternidade, né? A gente vê que quando Jesus, antes dele ir para o deserto e antes dele começar o seu ministério, no batismo dele, houve ali uma afirmação de identidade por parte do Pai, né? Davi, quando estava prestes a falecer, ele chamou seu filho Salomão e falou assim, olha, seja forte, seja homem, né? E essa identidade de que o pai, porque a Bíblia fala que os filhos são como flecha. Então, a flecha, o que você faz com a flecha? Você vai preparar a flecha e você vai apontar para um destino. Sim. Então, a Bíblia toda amarra essa construção de pensamento que os pais, eles são liberadores, sim, de destinos para a vida dos filhos. Sim. Né? E essa desestrutura social familiar causa essa confusão de identidade, porque você não teve ninguém para afirmar o seu destino. Sim. E isso, quando não acontece, a gente sabe, no mundo natural, é muito difícil, no mundo espiritual, da gente aceitar isso. Quando a gente não foi acostumado de ouvir pais nos liberando em destinos, Uau, né? Isso é forte, a gente não consegue, no mundo espiritual, reconhecer essa afirmação de Deus sobre nós. Sim, e também a voz de Deus nos direcionando. Porque a gente não conhece uma voz de um pai. Então, quando eu falo paternidade, não é só do pai, mas é dos pais.
pais, né? Do pai e da Sim. mãe. Mas a gente entende o peso de responsabilidade que os pais têm. E hoje, infelizmente, né, até dentro da igreja, é uma realidade, né? Até no trabalho com famílias, sim, a gente não pode só pensar na família, assim, na família funcional, os filhos e o pai e a mãe, né? Uhum. Hoje a gente tem toda a configuração de família. Sim. É uma realidade, é uma verdade, a gente não fecha os olhos para isso como igreja, mas a gente tenta fazer com que as próximas gerações de crentes, né, tenham essa noção de que os pais determinam os destinos dos filhos e que é muito importante essa estrutura familiar, sim, funcional para que isso aconteça. É tão importante isso que você está falando, e eu acho que aqui cabem várias reflexões, porque quando a gente fala dos pais apontando um destino, a gente não está falando daquele pai que está falando, meu filho tem que ser médico, aquele destino que muitas vezes alguns pais colocam. Que é o pai que quer, só pode satisfazer um sonho frustrado dele. Que é o peso, às vezes, que coloca no filho. A gente está falando aqui de pais que entendem os propósitos dos seus filhos e apontam um caminho de ser e não um caminho do que fazer, que também os pais vão fazer, mas respeitando essa individualidade dos filhos. Sim. Muitos conflitos, às vezes, que filhos falam para os pais o meu pai não me respeita, às vezes os meus pais violam. Não respeita a minha vontade. Não respeita a minha vontade, violam. A gente precisa encontrar como os pais esse discernimento e essa sabedoria de entender que a nossa função como pais principalmente de forjar o ser. É o caráter, filho, é o propósito, e né? não necessariamente o que ele vai fazer, qual é o ministério do seu filho, isso aí, os gostos dele, isso aí ele vai se encontrando, mas nós como pais, líderes, pastores, nós temos uma função muito grande de ajudar as pessoas a encontrar, né, essa essência de quem eles são. Como? Afirmando, reafirmando, reforçando a identidade, corrigindo. Isso, né? Isso, é muito sério. E aí, cada dia mais a sociedade está mais perdida, porque falta essa posição, né? Esse posicionamento dos pais seja intencional, de forma intencional, dos pais realmente falarem assim, não, eu sou responsável por liberar destinos para os meus filhos e não destinos, como você falou, de não respeitar vontade, não é isso, ou personalidade, não, mas é de formação de caráter, é de reforçar que é amado, que tem um Deus que cuida dele, que Deus tem um plano para a vida dele ou dela. De sermos facilitadores na vida das pessoas, para que elas se encontrem em Deus, né? E não que elas sejam uma reprodução daquilo que você acha que elas precisam ser. E muitas vezes porque estão frustrados fazem isso. Porque também não sabem a sua identidade e aí acabam reproduzindo esse comportamento. E como iniciar um diálogo, Vanessa, com alguém que você percebe que está perdido nisso, né? Às vezes você que está ouvindo, meu Deus, eu sinto que meu filho está perdido na sua identidade, que meu filho está perdido na sua sexualidade, eu sinto que a minha amiga está perdida nisso. Como iniciar uma conversa de forma respeitosa e amável, né? Isa, olha, eu vou começar essa pergunta falando por uma reflexão que a gente faz, eu e o Eduardo, meu marido, né? A gente fala que as conversas mais difíceis, elas têm que acontecer na família e na igreja, porque são os dois locais que o Senhor preparou para forjar a nossa vida, né? Desde criança. Então, e os lugares que mais fogem de conversas difíceis são a família e a igreja. Então, primeira coisa, a gente não pode ter medo de ter conversas difíceis. Às vezes, a gente vai até provocar, num primeiro momento, um ambiente até meio esquisito, né? Meio ruim, desconfortável é a palavra. Porque é uma conversa difícil e tudo que é difícil é desconfortável. Mas a gente tem um papel, né? E nós, como igreja, como família, temos que provocar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai deixar para que esse ambiente de conversas difíceis, seja na internet, seja numa sala de aula, seja no trabalho, às vezes de um adulto. Então, o adulto está lá tendo um dia triste e aí vai ouvir um conselho de alguém que não tem compromisso
compromisso nenhum com a vida dele. Então, a gente precisa ser corajoso. E quando iniciar essas conversas, Vanessa? Desde sempre. Essas conversas têm que ser comum. Era para ser comum, não é, mas a gente tem que fazer isso na nossa casa, né? Eu e o Eduardo, por exemplo, como casal, a gente tem 20 anos de casado e a gente criou na nossa casa um local que hoje é comum ter conversas difíceis. Sim. Então eu tenho muita facilidade de chegar para ele e falar para ele o que ele está fazendo, que me incomoda, sem que isso vire uma briga. Sim. E entendendo, né, vamos supor, é uma criança, você vai entender que aquela criança, ela tem uma maturidade para um tipo de conversa, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a minha filha sobre a história, né, filha Lia, nome Lia, sobre a Lia da Bíblia. Eu não ia contar para ela, naquele momento, ela com 4 aninhos, que Lia, por exemplo, casou e não foi escolhida pelo marido. Eu não ia falar isso para ela naquele momento, mas eu falei aquilo que ela tinha maturidade de entender, para ouvir sobre a história da Lia, sobre o nome Lia. Com e a gente tem esse discernimento, é até mais fácil, porque com o adulto ele não pergunta, mas criança pergunta. Criança, quando ela quer saber alguma coisa, ela vai te perguntar, então não fuja das perguntas. Sim. Eu acho que o momento certo é quando Bíblia, é perguntado. Vanessa, onde que a gente encontra, assim, tem algum texto, alguma passagem que você gosta, que fala sobre isso, que circula sobre esse assunto? Então, quando eu acabei de citar, né, duas passagens que falam sobre identidade, que falam sobre essa afirmação, que é João capítulo 4, que fala sobre esse batismo de Jesus e essa afirmação de identidade. E a história também do rei Davi, quando passa o seu legado para Salomão, né? E ele fala, olha, Salomão, seja forte, vai ser difícil. Então, falar dessas coisas difíceis, chegou o momento. Sim. Aquele era o momento para ele falar para Salomão. Salomão já havia acompanhado a história do pai, mas aquele era o momento de Davi falar assim, olha, vai ser difícil, mas seja forte, seja homem. Ele estava afirmando ali, olha, eu tô passando para você uma identidade porque eu confio que você pode ser forte, pode ser homem para resolver os desafios, o que vai aparecer. E existe a possibilidade de uma pessoa que tem uma distorção na sua sexualidade, na sua identidade, ela encontrar, assim, uma possibilidade? Com toda certeza. A Bíblia fala que todas as coisas, né, não são algumas coisas, inclusive a nossa sexualidade, foi resgatada por Jesus, né? Com Ele, tudo se fez, né? Lá nesse texto de Colossenses que fala sobre essa grandiosidade do nosso Deus, de Jesus e desse poder que Ele tem para regenerar com Ele todas as coisas. Amém. Ele é o dono do tempo, né? E não existe impossível, não existe nada grande demais, não existe tempo demais, não existe idade, até essa idade, não existe, para Deus não existe isso. Ele faz tudo novo em todo o tempo. Glória a Deus, gente, olha só, já está chegando no fim aqui desse programa, então vamos correr para as nossas dinâmicas finais. Vanessa, eu queria que você fizesse assim, uma brincadeira mesmo com a gente, relacionando essa conversa que a gente está tendo com esse sofá, pode ser? Pode. Eu estava pensando, será que ela vai falar do vaso? O vaso vai ser muito fácil. Mas o sofá é isso, acho que é um pouco do que a gente conversou no início. O sofá pode ser um local muito confortável. Sim. E a gente se acostumar com conversas ele. Difíceis, né? E ele pode fazer com que a gente se acostume com ele também. Locais confortáveis nem sempre são os locais que Deus quer que a gente fique, né? Amém. Às vezes Deus vai tirar a gente do conforto para trabalhar no nosso coração. Então deixa o Senhor lapidar você que está aí e usar você para também lapidar outras pessoas segundo a vontade de Deus. E a gente vai para o nosso quiz rapidinho para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa pastora Vanessa. Vanessa, um livro. Olha, eu estou lendo um livro agora, chama Contemplação. Discipulado começa com contemplação. Maravilhoso, estou apaixonada. Então fica a dica aí, né? Uma prioridade. Jesus. Uma qualidade. Acho que eu sou muito carinhosa. Um desafio. Um desafio? Desafio é pensar em assumir, às vezes, minha vulnerabilidade. Isso é um desafio diário para mim. É uma cor. Rosa. Uma comida. Arroz com feijão, bife e batata frita. Aí, gente, chamou Vanessa para comer em casa, pode fazer o básico, viu? Um lugar. Praia. Uma pessoa. Meu marido. Um versículo.
Eu amo o versículo de Provérbios que fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Gente, eu queria falar sobre esse versículo que eu acabei de citar, que existe esperança para nós. Não pense que você é e vai ser o que você é hoje, né? Se permita brilhar, brilhar a cada dia, né? Esse nome desse programa, Shine, brilhar, é isso que o Senhor tem para nós. E é um processo. Se decida, se doar para esse processo, para que Deus faça resplandecer a luz que é dele para a nossa vida. Amém, gente, que bate-papo mais precioso. Eu quero te dizer que na Lagoinha você encontra pastoras e pastores para que você possa ter essas conversas, se abrir. Procure um de nós ali, vai ser um prazer para nós atender você e ajudar você a se encontrar em Deus. Um beijo grande, até nosso próximo programa. E Vanessa, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por essa conversa tão importante e agradável. Eu que agradeço. Beijo. Deus abençoe, Tchau, gente. Tchau.